Já se viu de joelhos, com o coração cheio de esperança, a rezar fervorosamente, apenas para se deparar com um silêncio que parecia ensurdecedor? Quantos de nós já sentimos este silêncio, este vazio, esta falta de resposta? Pode até ter começado a perguntar-se: será que Deus está realmente a ouvir-me? As minhas orações importam. Quero partilhar consigo uma verdade essencial hoje. Só porque Deus não responde imediatamente, não significa que as suas orações sejam ignoradas. Muitas vezes, o problema está em nós, naquilo que dizemos, ou melhor, naquilo que preferimos sem pensar realmente nisso. Sim, existem palavras muito poderosas nas nossas orações. Palavras que, em vez de abrirem as portas do céu, as fecham firmemente. Palavras que impedem o poder de Deus e impedem que a sua mão se manifeste na sua vida. Estas palavras são barreiras invisíveis que você mesmo coloca entre si e a bênção que Deus lhe deseja conceder. E o mais surpreendente é que frequentemente as utiliza sem se aperceber. Hoje, quero que abra o seu coração e esteja pronto para ouvir o que pode transformar a sua vida espiritual. Porque se continuar a dizer estas palavras, corre o risco de ficar preso num ciclo interminável de orações não atendidas, dúvidas e desânimo. A primeira palavra a ser banida é se. Sabem, aquela palavrinha de 2 letras que parece inofensiva, mas que na verdade é um veneno para a vossa fé. Quantas vezes a usou nas suas orações? Senhor, se me ajudares. Se for da tua vontade. Se achas que mereço. Poderá pensar que é uma forma humilde de rezar, mas, na verdade, esta palavra reflete uma dúvida profunda, uma hesitação que se está a enraizar na sua mente. Quando diz se, cria uma condição, uma cláusula suspensiva que limita a ação de Deus. O que está realmente a dizer é: não tenho a certeza se quer fazer isto, não tenho a certeza se é possível, não tenho a certeza se mereço. E esta dúvida atua como uma parede invisível, um travão que bloqueia o poder divino. Veja o que a Bíblia diz em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o receberdes, e assim será. Este versículo não está a falar de talvez, se ou se. Está a falar de crer firmemente, orar com fé inabalável, como se a sua oração já tivesse sido atendida. O se vai exatamente contra isso. Elimina a sua confiança e impede-o de orar com autoridade. Imagine um piloto que duvida se o seu avião vai levantar voo. Ele aperta hesitantemente os comandos, pensando: se correr bem, ótimo, se não correr. O avião não levanta voo. Da mesma forma, quando ora com um se, não está a permitir que o poder de Deus se expresse plenamente. Mas atenção, o problema não é a falta de humildade. A verdadeira humildade é orar com confiança, sabendo que Deus é bom, que Ele ouve a sua voz e que age de acordo com o seu amor perfeito. Não é testar Deus com dúvidas ou condições. Agora, pense por um momento na sua própria vida. Que orações fez recentemente com esse se? Quantas bênçãos perdeu por não ter acreditado com firmeza suficiente? Talvez este hábito o tenha impedido de prosseguir durante todo este tempo. Quero que se levante hoje com uma nova atitude. De agora em diante, recuse-se a dizer-se nas suas orações. Substitua-o por afirmações de fé. Por exemplo, em vez de dizer: Senhor, se me curasses, diga: Senhor, eu creio que a tua cura já está a operar em mim. Esta mudança de palavras muda tudo. Ela alinha a sua mente com o poder de Deus. Ela abre a porta para que as suas promessas se manifestem na sua vida. Mas se é apenas a primeira palavra, existem outras 2, tão poderosas e tão prejudiciais. Palavras que bloqueiam o poder da sua oração, paralisam a sua alma e impedem-no de avançar na sua vida espiritual. Eu revelá-las-ei na próxima sessão. Mas antes, tire um momento para meditar nesta primeira palavra. Observe a sua vida, a sua maneira de orar e pergunte-se sinceramente: já disse nas minhas orações? Já permiti que a dúvida se infiltrasse onde Deus quer agir com poder? Agora que já compreende perfeitamente porque é que a palavra se é um grande obstáculo nas suas orações, está na altura de abordar a segunda palavra que deve evitar completamente: talvez.
Talvez é uma palavra que parece inofensiva, quase banal. No entanto, atua como um veneno subtil na sua vida espiritual. Quando diz talvez, deixa a porta aberta à dúvida, à indecisão e à instabilidade. Cria um espaço nebuloso onde a sua oração flutua entre a fé e o ceticismo, entre a certeza e o medo. Imagine que faz um pedido a Deus, mas na sua mente acrescenta imediatamente, talvez resulte, talvez não. É como atirar uma pedra para um lago, mas hesitar em comprometer-se a atravessar as águas. Permanece na margem, paralisado pela incerteza. Esta palavra talvez mata o poder da sua oração, porque a oração não é um jogo de probabilidades. A oração é um ato de fé, uma declaração que compromete a sua confiança em Deus, um ato de absoluta confiança nas suas promessas. Em Tiago 1, versículo 6, a Bíblia alerta-nos: peça porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Quando reza com talvez, é como esta onda inquieta e instável, sem um fundamento sólido. A sua mente não está fixada em Deus, mas agitada pelos ventos das circunstâncias, das opiniões e dos medos. E esta instabilidade bloqueia a manifestação das bênçãos. Vejamos um exemplo concreto. Imagine que está a passar por um momento difícil, uma doença, uma situação financeira precária ou uma relação desfeita. Você ora: talvez o Senhor me cure. Talvez as minhas finanças melhorem. Talvez a minha família se reconcilie. Vê este talvez como uma tábua de salvação, uma forma de manter as suas esperanças baixas para não se desiludir. Mas, na realidade, este talvez fecha a porta à cura, à restauração e à prosperidade. Quando permite que a fé se expresse, a sua oração muda radicalmente. Proclamo a cura de Deus no meu corpo. Declaro que as minhas finanças foram restauradas pelo poder divino. Proclamo a paz e a reconciliação na minha família. Esta fé que não duvida move montanhas, abre os céus e faz tremer forças invisíveis. É uma fé que age, que avança, que se agarra à promessa de Deus mesmo quando tudo parece contrário. Talvez é também uma palavra que abre a porta ao medo, à ansiedade e ao desânimo. Quando não sabe se Deus vai agir, pode rapidamente sentir-se abandonado, frustrado e até desistir de orar. Pensa: qual é o sentido de continuar? Talvez nada mude. Mas a Bíblia encoraja-o a perseverar, a orar incansavelmente, a manter a fé mesmo enquanto espera. Lucas 18, versículo 1, diz-nos: e contou-lhes uma parábola para mostrar que as pessoas devem orar sempre e nunca desanimar. Desistir da oração por causa do talvez é desistir antes da vitória. É fechar a porta precisamente quando Deus está prestes a agir. Então, como se ultrapassa esse talvez que o prende? Como rezar com fé firme, com a certeza de que a sua oração será atendida? O fundamental é falar a palavra de Deus sobre a sua situação. A palavra é viva, poderosa e fortalece a sua fé. Por exemplo, em vez de dizer, talvez Deus me ajude, declare taxativamente: ando por fé, não por vista. 2 Coríntios 5:7. Sei que Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas. Filipenses 4:19. Sou mais que vencedor em Cristo. Romanos 8:37. Repita estas palavras na sua oração, afirma-as no seu coração e recuse-se a deixar que o talvez crie raízes na sua mente. Ore com a certeza de que Deus está a trabalhar, mesmo que ainda não veja o resultado. Ore como se a sua oração já tivesse sido ouvida, pois Deus é fiel e a sua palavra nunca regressa vazia. Agora, reserve um momento para se questionar. Na forma como reza, com que frequência deixou que o talvez dominasse a sua mente? Quantas vezes limitou Deus por hesitar em crer plenamente? Esta simples palavra pode ter impedido o poder que se deveria ter manifestado na sua vida. Acorde hoje. Mude a sua maneira de rezar. Substitua o talvez por uma fé forte e inabalável que nunca recua. E muito em breve revelarei a terceira palavra, uma palavra ainda mais subtil, mas terrivelmente perigosa, que está a bloquear as suas orações.
Descobriu agora duas palavras poderosas que bloqueiam as suas orações: se e talvez. Mas há uma última palavra, ainda mais subtil e insidiosa, que se infiltra nas suas orações sem que se aperceba e que pode destruir a sua ligação com Deus. Essa palavra é indigno. Indigno. Esta palavra pesa-lhe muito no coração, aprisionando-o em sentimentos de culpa e inferioridade. Quando diz, sou indigno, não mereço ou não sou suficientemente bom para que Deus me ouça, está a colocar-se fora do alcance da graça divina. Mas deixe-me dizer-lhe uma verdade libertadora: não é indigno aos olhos de Deus. A Bíblia mostra-nos claramente que Deus não vê as suas falhas como uma barreira intransponível. Pelo contrário, Ele ama-o profundamente, perdoou através da morte e ressurreição de Jesus Cristo e concede-lhe acesso ao seu trono de graça com confiança. Veja o que diz Hebreus 4:16. Aproximemo-nos, pois, do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em ocasião oportuna. Quando se considera indigno, rejeita esse privilégio, recusa-se a entrar nessa intimidade divina e fecha a porta ao poder da oração. Esta palavra indigno cria uma barreira invisível, mas sólida, entre si e Deus. Impede-o de se aproximar com confiança, de reivindicar os seus direitos espirituais e de receber as bênçãos que Ele já preparou para si. No entanto, Deus realizou uma obra perfeita em Cristo. Tornou-o justo, santo e aceite, não pelos seus méritos, mas pela sua infinita graça. O seu valor não depende do que faz, mas do que Ele fez por si. Então, como se quebra esta corrente de culpa e indignidade? Como reza com confiança quando esse sentimento quer esmagá-lo? A resposta é simples, mas poderosa. Abraça a graça de Deus, aceita a sua identidade em Cristo e fala alto e claro nas suas orações. Declare que é filho de Deus, que está revestido da justiça de Cristo, que é amado, perdoado e digno de receber. Por exemplo, em vez de orar, sou indigno da audição de Deus, diga, venho diante de Deus com confiança, pois sou o seu filho amado, perdoado e aceito pela sua graça. Repita isto com frequência. Ancore essa verdade no seu coração. Deixe que ela expulse o medo, a culpa e o desânimo. Agora vê como estas três palavras, se, talvez e indigno, são obstáculos poderosos na sua vida de oração. Mas também tem a chave para as ultrapassar: fé firme, confiança total em Deus e aceitação do seu valor espiritual. Não deixe que estas palavras roubem o poder da sua oração. Substitua-as pela fé, pela certeza e pela verdade da palavra de Deus. Orar com fé é orar com a convicção de que Deus ouve, responde e age em seu favor, mesmo quando ainda não vê o milagre. Por isso, hoje, faça um compromisso. A partir de hoje, as minhas orações serão repletas de fé e confiança. Rejeito a dúvida, a culpa e a incerteza. Escreva nos comentários. Partilhe esta declaração de fé com aqueles que ama. E, acima de tudo, aplique-a na sua vida. A sua oração tem um poder incrível. Deus ouve-o, Ele ama-o e age de acordo com a sua fé. Nunca deixe de rezar com autoridade, segurança e um coração confiante. O céu está a abrir-se diante de si. Obrigado por ver este vídeo até ao fim. Não se esqueça de subscrever para receber mais mensagens poderosas que transformarão a sua vida espiritual. E partilhe esta mensagem com alguém que precisa de recuperar a fé e o poder na sua oração. Que Deus te abençoe abundantemente. Acabou de descobrir as três palavras que bloqueiam as suas orações: se, talvez e indigno. Estas palavras limitam a sua fé, enfraquecem a sua ligação com Deus e impedem que os milagres se manifestem na sua vida. Mas agora já sabe como substituí-las por uma fé firme, certeza e confiança na graça de Deus. Ao orar desta forma, abre os portões do céu e permite que o poder de Deus opere poderosamente a seu favor. Agora é a sua vez de agir. Escreva nos comentários. A partir de hoje, as minhas orações serão repletas de fé e confiança. Rejeito a dúvida, a culpa e a incerteza. Subscreva este canal para receber ainda mais orientação espiritual, orações poderosas e revelações transformadoras.
Partilhe este vídeo com alguém que precisa de recuperar o poder nas suas orações. Lembre-se, o seu Pai Celestial Ovo ama-o e age quando você crê. Obrigado pela sua fidelidade. Que Deus o abençoe abundantemente.